Saí de lá e fui pro posto de combustível, que onde foi aconteceu o fatídico episódio. E aí trabalhei nesse... Comecei os trabalhos ali, né? Tipo, o trabalho não era difícil, era um trabalho muito simples. Só lembrar que ele revelou pra gente que nunca contou isso. Exclusivo. Aí isso é exclusivo que do canal 3x10, que em primeira mão agradecer, né? Pela exclusividade, exatamente. Contando Pela essa honra história também. de vida, é uma honra, realmente. E assim, eu vou adiantar já que pode ser uma coisa que vai abalar muitos de vocês que estão assistindo, o planejamento de vocês. Mas só lembrando, tá? Portugal é o 3º/4º país mais seguro do mundo. Por aí vocês já vão Isso saber é o teor. uma exceção, tá? Mas vamos à história. E depois eu completo também com aquilo que eu sempre falo do porquê que nós ainda não abordamos no canal. E por que a gente tá trazendo num podcast, enfim. Trabalhei ali os primeiros meses nessa empresa. Como é que era o trabalho? Entrava às 11h30 da noite e saía às 7h30 da manhã. Era 24 horas. Era 24 horas. A estrada do posto não fecha. Tem 3 turnos e sempre tem gente, nunca fecha. Trabalhava das 11h30 da noite às 7h30 da manhã. Ou seja, eu passava toda a madrugada trabalhando. Trabalhava 3 dias, folgava 1. Trabalhava 4, folgava 2. 3 por 1, 4 por 2. Basicamente a folga eram essas. E podia folgar em qualquer dia da semana ou trabalhar qualquer dia da semana. Então, tipo, Natal, final de ano, esquece, filho. Aniversário, dane-se. Sabe? Você trabalhava. Então, por isso que muitos desses anos, os 2 anos que eu trabalhei lá, eu perdi um pouco dessa noção. Pô, Natal, um dia normal pra mim. Porque eu tava trabalhando, virada de ano, vi os fogos de longe. É um dia normal pra mim. Sabe? Lembrando que Carol em casa era uma outra história, né? O sentimento dela era bem diferente. Pra mim, se tornou algo normal. E foi bem legal. E aí, chegava no posto, alguns trabalhos que eu fazia, lavava o chão, passava pano no chão, né? Porque era fim do turno, não tinha ninguém, a porta fechava, ninguém mais entrava na loja. Trabalhava na loja de conveniências do posto ali, eu ficava naquela lojinha com a portinhola, atendia só por aquela portinhola pequena, né? Qualquer coisa, servia café, alguma coisa ali. E eu era responsável por liberar as bombas. Chegava alguém para abastecer, a pessoa tinha 2 opções. Ou pagava direto na bomba, ou vinha na portinhola, me dizia, quero 20 euros de gasóleo. Eu depositava lá 20 euros, abria a bomba, ele carregava 20 euros de gasóleo e ia embora. Ou a pessoa pagava direto lá com cartão de crédito. Então é isso que eu fazia basicamente. Outra coisa, tirar os produtos que estavam vencidos. Eu tinha que olhar produto por produto que estava na agenda lá anotado se estava vencido ou não. Você não pode deixar produto vencido. E outras coisas mais, mas basicamente era isso. E aí passou um ano, fiz um ano da empresa. Exatamente no dia em que a gente fazia 4 anos de Portugal, no dia 2 de fevereiro de 2021, ano passado, né? 2 de fevereiro de 2021, a gente fazia 4 anos de Portugal, que a gente chegou aqui no dia 2 de fevereiro de 2019. 4 anos de Portugal. 2017. 17. Chegamos em 17. E eu tô bem aqui. No dia... Não, eu preciso sempre estar atento, porque a gente já com data. No dia do aniversário de 4 anos de Portugal, às 4h37 da manhã, eu vejo um vulto passando. Que era uma vidraça, né? A loja de conveniências era uma vidraça. Eu vejo um vulto passando. Sangue de Jesus. E eu tava atrás do balcão lá atrás, terminando de jantar, porque eu levava marmita todo dia. Lá pras 4 horas da manhã eu parava pra jantar, eu levava marmita, né? E aí eu vejo um vulto passando. Só que eu percebi um vulto, só que não vi ninguém, né? Porque tinha um monte de adesivo nos vidros assim. E aí daqui a pouco passa uma outra pessoa, um rapaz assim mais ou menos um pouco mais baixo que eu, todo de preto com uma máscara, com um extintor de incêndio na mão. Aí eu pensei assim, né? Meu cérebro pensou, pô, é alguém no carnaval, 2 de fevereiro, carnaval, é alguém fantasiado, uma festa qualquer, ele tá com extintor, de repente o carro dele deu problema, ele vai pedir ajuda. Aí o que a pessoa fez? Ele foi em direção à porta. Só que eu pensei assim, ele vai na porta, vai ver que tá fechada, porque a porta não abre, vai voltar, então eu vou pra portinhola pra atender ele. Só que tipo, passou o vulto, lembra? Depois passou esse rapaz. Esse rapaz chegou, 2 segundos depois, a porta do posto caiu. Toda quebrada. Porta de vidro. Caiu toda quebrada. Ou seja, ele pegou o extintor e sentou na porta e quebrou a porta do posto todo. O que Thiago fez? Cara, incorporei qualquer coisa ali, tipo, missão impossível. Eu simplesmente peguei meu celular do carregador,
abaixei e fui pra porta dos fundos do posto. Porque tem aquela porta de segurança que você empurra e abre. Na hora que eu saí na porta dos fundos, tem um espaço assim de mais ou menos uns 10 metros, que é onde tem uns coisinhas pra você lanchar, sabe? Umas mesas, umas cadeiras pra você lanchar, para as pessoas que passam no posto lancharem. E aí, lá atrás, 10 metros depois, tinha um carro com a porta aberta. E eu vi alguém com suéter vermelho. E aí eu falei, abri a porta e falei, vou pedir ajuda nesse carro. Só que aí, um segundo depois, eu dei 2 passos, eu pensei, não, esse cara deve estar junto com eles. Tipo, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi aquela coisa de, ou você trava e fica, ou você corre e foge, sabe? Saí na porta, vi o carro, pensei, vou pedir ajuda. 2 passos depois, não vou pedir ajuda, esse cara deve estar com ele. Aí eu fui correndo pro estacionamento, pensando na cabeça, vou pegar a chave do carro, vou entrar no meu carro e vou picar a mula. Só que, tipo, na hora que eu olho pra trás, eu com o celular aceso na mão correndo, eu vi um cara correndo atrás de mim com um ferro na mão. Dizendo, larga o telemóvel, larga o telemóvel, larga o telemóvel. Tipo, com ferro mesmo? Com ferro mesmo, depois eu pé de descobri que era um cabra. pé de cabra. Depois eu vi nas imagens que era um pé de cabra. Ok. O Gad falando, larga o telemóvel. Eu falei, não vai dar tempo de eu chegar no carro, porque o Gad estava perto. Então eu só corri. Hã? Não, jamais. Não soltei o telefone, fiquei com o celular na mão. Tá, E ele tava é vendo que tava ligado. E eu fui correndo em direção, porque o posto é todo cercado de escuro, né? Fui pro meio do mato. Falei, vou me meter nesse mato aqui, ele que me acha, sabe? Não vai me achar. Corri. De repente, quando eu tô lá no meio do escuro, eu olho, ele já não tava me seguindo, ele já voltou. Então eu fui pra uma posição que Perdeu dava a pra eu ver bota? o fundo. Perdi a bota, pisei numa poça de lama, a bota ficou pra trás, nunca mais achei essa bota. A bota ficou mesmo, que ela tava meio folgadinha. E eu fiquei com o pé só no meio do mato, assistindo os caras assaltarem o posto. Conseguiu entrar em contato com alguém? Ao mesmo tempo que eu tava quase botando os bofs pra fora, liguei pra menina do outro lado, avisei a ela que tava tendo um assalto, ela não entendeu muito bem, eu falei, liga pra polícia. Eu liguei pra polícia também, avisei do que tava acontecendo, eles falaram que ia mandar alguém, tipo, chegaram depois de 50 minutos, minha chefa já tava lá até quando eles chegaram, mais paciência. E aí eu fiquei ali posicionado assistindo o pessoal tirar. Eles botaram uma coisa assim pra segurar a porta e foram tirando as coisas e colocando dentro daquele carro que eu pensei em pedir ajuda. Tá ligado? Grila. Detalhe não é esse. Depois nas câmeras deu pra ver que esse cara de camisa vermelha tava armado. Puta merda. Tá ligado? Tipo, poderia não fazer nada, mas ele poderia fazer tudo. Foi. Ou Sabe? nada, tudo. Então, tipo, eu assisti eles, ficaram mais ou menos uns 5 a 8 minutos tirando tudo Que de é muito dentro ali. rápido, né? Muito rápido. E aí foram embora. Eu simplesmente esperei mais ou menos uns 5 minutos depois que eles tinham ido embora e voltei pro posto. A porta toda quebrada, o posto todo bagunçado, a loja toda bagunçada, tudo de cabeça pra baixo. Fumaceiro, porque tipo, eles estavam com o extintor de incêndio, quebraram a porta, e aí na hora que eles estavam roubando as coisas lá, entrou um carro pra poder abastecer, uma carrinha, um caminhão. Entrou um caminhão pra poder abastecer. Pro caminhão não, pra pessoa do caminhão não ver o que eles estavam fazendo no posto, eles jogaram o extintor, aquele monte de fumaça. Então fizeram um monte de fumaça, a fumaça tava caindo ainda quando eu cheguei. Sabe, um monte de fumaça na frente do posto. Do pó de pó branco. Aí eu entendi, pô. Aí quando eu entrei, a porta toda quebrada, eles fizeram o sarel dentro do coisa, arrombaram todas as portas, roubaram muito tabaco. Que é o que eles querem, né? Tentaram roubar a máquina de tabaco, só que a máquina de tabaco presa na parede não conseguiram levar nada. Reviraram minha bolsa, não tinha nada, tinha marmita e nada mais. Tentaram roubar o cofre, não conseguiram, porque o cofre arromba, não tem como. E um cofre pequeno também não tem como. E aí, mexeram no caixa, né? Tinha pouco dinheiro, tinha umas moedinhas lá, menos de 100 euros e tal. E aí levaram isso e foram embora. Tipo assim, prejuízo. 300, 400 euros, talvez 500 euros pra Galp, pra empresa que não é nada. E aí, voltei, fiquei lá esperando a patroa chegar. Vomitei, passei mal, por causa do nervoso, aquela coisa toda. E aí a patroa chegou e tal, terminei meu turno completamente normal. 7h30 da manhã eu estava saindo, sem uma bota. Eu fiquei descalço o resto do turno todinho. Atendi os outros funcionários, os outros clientes todos normais. Aí chegavam perguntando, a polícia ia lá, eu falei, não, teve um assalto aí e tal. Super normal. Tá? Como se fosse uma coisa super normal, mas pra gente não é, né? No caso. Mas por quê? Esse assalto, eu digo assim, volto a dizer, Portugal é um país muito seguro. O último assalto que tinha ocorrido tinha sido há 12 anos atrás.
Eu fui foi sorteado. Eu fui sorteado de estar naquele dia. E tipo, tem duas coisas, né? 2 áreas de serviço. Os caras foram na do Thiago. Tinha Norte e Sul, que é um de um lado, e tem do outro lado também, a mesma Será coisa. que era a prova final, assim? Vamos ver se esse cara tá... Você tá preparado. Acho que acabou que eu tava nesse dia. Engraçado que tem outros 2 funcionários que fazem turno comigo. Um era uma moça que tava do outro lado, uma menina que tava do outro lado, que não ia conseguir fugir, com certeza. E o outro era um rapaz que já tinha tido infarto. Falei, se esse cara tá aqui na hora, ele ia infartar aqui, ia morrer. Já infartou por muito menos. Nesse dia, foi uma adrenalina tão grande e que eu não conseguia entender, sabe? Eu voltei pra lá, passei mal. Eu tenho uma característica que quando eu fico nervoso, eu fico tossindo, parece que a garganta fecha assim e tal. Passa mal. E eu bebi água e passei mal, botei tudo pra fora depois. Minha patroa chegou, simplesmente terminei o turno, no outro dia eu fui embora. Pra mim tava tudo tranquilo, assim, porque eu tinha me safado, sabe? Tinha conseguido fugir. Psicologicamente, pra mim, ali tava tranquilo. O problema foi depois. Nesse dia, era um pré-folga, ou seja, eu folgaria 2 dias. Depois, foi um domingo, eu folgaria segunda e terça e voltaria a trabalhar na terça-noite. Teria 2 dias de folga, então ficaria tranquilo. Tranquilo assim, pra eu descansar, né? Eu não precisei trabalhar no outro dia, eu tinha 2 dias de folga. E aí, no dia que eu tive que voltar, cara, eu fiquei tenso psicologicamente... Porque eu não contei pra Carol isso. Eu não contei pra Carol. Carol foi saber disso no dia que eu saí da empresa. Tipo, isso foi em fevereiro, eu saí da empresa em setembro. Eu fiquei de fevereiro até setembro, Carol não sabia disso. Eu não contei pra ela. Porque eu sabia que se eu contasse pra ela que eu passei por algo assim, eu não teria voltado pra lá, não deixaria eu voltar. E eu sabia que a gente precisava da grana. Eu tinha que voltar. Não era uma opção. É a missão do homem, né, cara? Basicamente. Tipo, eu tive que sacrificar o meu psicológico, que hoje eu tô tendo resquício disso até hoje. Cara, eu tô tendo... Tipo, nesses últimos meses eu tenho altos pesadelos fugindo de qualquer coisa. Justamente por a situação. Porque, tipo, na minha cabeça eu tô refazendo a fuga que eu tive aquele dia de várias formas. Tem vezes que eu tô fugindo com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Ou com um amigo. Um amigo tá brincando de pique-pega comigo, sei lá, qualquer coisa eu tô correndo atrás dele. Sabe? Parece que aquela cena volta várias vezes. E por que não tinha falado nisso até hoje? Eu não tinha falado por quê. Eu tenho medo de como as pessoas vão receber isso. Se elas vão levar em consideração o fato de que Portugal é realmente seguro e que isso foi uma exceção. Pra mim foi uma exceção. Agora, pra pessoa que tá lá pensando que aqui é super seguro, não vai ser. Vai ficar desiludida. A gente, né, depois de quase 3 anos de canal, a gente consegue entender que tem vários perfis de pessoas. Tem aquela pessoa que leva tudo o que a gente fala ao pé da letra e tem aquela pessoa que consegue absorver. E a gente sabe que esse assunto é tão, assim, pesado, que tem gente que não tem maturidade pra entender que foi um assalto depois de 12 anos na empresa. A gente que tá aqui, você já isolado, né? Muito isolado. Só que assim, se você olha pra uma pessoa lá que tem casa, mãe de família, que mora na periferia, sei lá, do Rio, de São Paulo, que já sofre isso todos os dias e fala, poxa, tô vendendo meus móveis tudo pra ir embora daqui, pra fugir disso aqui. E lá tem assalto, então não vou pra lá não. Porque realmente é um tema que não agrega, né? Exatamente. Então o que a gente faz? A gente toma muito cuidado ao falar, por quê? Porque eu posso ser uma pedra de tropeço na tua vida e eu não quero ser. O nosso canal, o intuito é trazer verdade, óbvio, mas é uma verdade que te impulsione. Com responsabilidade, que eu vejo que vocês têm muito cuidado com isso. Então, quando a gente fala sobre um ato extremamente isolado desse, que foi extremamente traumático pra nós, e quando o Thiago fala que ele decidiu não me contar porque ele me conhece, ele sabe que eu ia, sabe, dar a doida, velho. Eu ia furar os pneus do carro. Ia rodar a baiana mesmo. Não, eu ia falar, você não vai, filho, não adianta. Não adianta. Aqui. E pra mim não desce até hoje o fato desumano. Porque a gente sabe que as empresas aqui em Portugal, poucos estão se lixando pra os funcionários. Mas isso pra mim, dele ter ficado lá, passando mal e atendendo. É absurdo, cara. Na moral. Eu gosto dessa situação, né? Desumano, não, no mínimo ali é o seguinte, porque na verdade quem cuida da gente é a mãe da gente, né? Quem cuida da gente é a mãe da gente. Quem ama e cuida de mim também. Mas assim, minimamente faz assim, cara, hoje não dá pra todo mundo, gente, vai embora, mas Pois, na verdade, assim, a empresa depois me ofereceu acompanhamento psicológico, né? Só que isso depois, né? E também, tipo, eu trabalhei mais 1 semana depois desse fato e eu peguei 15 dias de férias pra dar uma descansada. Porque eu já tinha férias pra vencer mesmo.
Peguei 15 dias de férias. A empresa me ofereceu o trabalho psicológico, só que eu pensei, como é que eu vou justificar pra Carol um psicólogo? Consulta um psicólogo. Vou ter que usar criatividade. Agora que eu já passei tudo de ruim. Então, assim, pra mim, tava super normal. Só que, cara, a cabeça da gente, sempre me considerei um cara bem forte psicologicamente. Cara, dentro do carro, nos outros dias, quando eu voltei a trabalhar, tinha dias que eu tava indo pro trabalho, eu não conseguia olhar no retrovisor. Porque se eu olhasse pro banco de trás escuro, eu via a máscara do gajo. Putz. Porque o gajo tava com a máscara, tipo aquela do Pânico. Chega a arrupiar nesses bagulho. Eu passei meses dentro de casa sem a Carol perceber que eu não conseguia ficar com porta nenhuma aberta dentro de casa. Juro pra você, é uma parada muito louca. Eu tava na sala, eu tava de porta fechada. Eu tava durante, assim, né? a nossa vida nesse tempo, eu trabalhava de noite, então de dia eu tava em casa, enquanto a Carol tava trabalhando. Então, tipo, enquanto eu tava em casa, todas as portas de casa estavam trancadas. Eu não conseguia, tipo, meu escritório é bem escuro, né? Acho que vocês viram lá. Sim. A porta do escritório tinha que estar fechada, porque se eu passasse, a porta tivesse aberta lá, tivesse escuro, eu via a máscara do gajo. Então, assim, psicologicamente, mesmo as pessoas mais fortes, esse tipo de... E olha que o gajo nem...